Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Franquia de Fato, comigo, Otávio Panquesto. E o tema de hoje será Shopping Desvendando os Mistérios, parte 3. E eu tenho hoje comigo um convidado especial, Bernardo Carvalho, partner da BBC, especialista em avaliação de empreendimentos, estudos de viabilidade, desenvolvimento e implantação de shoppings. É isso mesmo. Bom, agora a gente vai partir para uma outra etapa. Tá certo. Desde do episódio passado, chegaram várias perguntas aqui para a gente no canal, já do outro episódio, e nesse agora eu coloquei mais uma caixinha lá de pergunta e vieram algumas coisas aqui. Então, eu vou começar aqui a fazer para você. Tá certo. Primeiro, existe uma máfia de empresas de tapume? Não. De obra? Tem? Não, porque é o seguinte, isso depende muito do empreendedor e da sua equipe. Às vezes o empreendedor é de obra. Muitos empreendedores de shopping começaram como construtores e depois eles foram para shopping center. Então é natural que, por exemplo, todas as obras sejam feitas pela empresa do cara, entendeu? Às vezes o cara cria uma relação, às vezes, espúria ou não, né, com um fornecedor. E aí pode ser desde fornecedor de papel higiênico até o cara que faz tapume, entendeu? Então, isso é de shopping para shopping. E tem shopping que buscando economizar, eu vi uma experiência uma vez que eu nunca vi mais em nenhum shopping, eu fui no shopping de Uberaba, os tapumes feitos, na verdade, fosse um biombo com rodinhas embaixo, tá certo? De propriedade do shopping, e toda vez que ia ter uma loja, uma reforma, pegava aquele tapume, botava lá, depois tirava. Olha que ideia fantástica. Eu nunca vi isso em lugar nenhum. E podia ser repetido isso, ser replicado, entendeu? Ou seja, o shopping reduzindo o custo de entrada do lojista ou, enquanto a loja estiver fechada, né, o shopping está usando um tapume dele ali, né? Vai mostrar? Faça ali, porque tem as rodinhas. Olha que ideia fantástica, né? Então, assim, é de shopping para shopping, não tem nada assim... Bom, então já pode criar uma empresa de fazer tapume com rodinha. Já também, né? Olha um negócio aí para vocês. Eventualmente você pode assim, você tem uma cidade que tem só um shopping, é mais fácil de ter só um fornecedor, né? Né? Loja só de suco em shopping dá certo? Eu quero viver para ainda ter. Tá certo? E no Rio tem. Tem, no Rio tem, acho que é com G, Gigi, Guga, algo nessa linha, tá certo? Eu acho que, eu sempre comento isso lá em casa, lá com meu filho, tem uma operação na Paulista, do lado na outra esquina do Conjunto Nacional, né, do shopping lá, só de suco, deve estar lá há mais de 50 anos. Aí, claro, tem sanduíche, o sanduíche convencional, você tem lá um hambúrguer, um cheeseburger, e aí tem uma prateleira atrás da bancada assim, cheia de fruta. Eu acho isso fantástico. O Rio tem muito disso, entendeu? E faz falta, e eu acho que faz falta disso em todas as capitais do Brasil. Os shoppings poderiam ter isso. Em Goiânia tem uma loja chamada BAP. BAP começou como sucos. Inclusive, a BAP é uma única loja que tem no Goiânia Shopping que está desde o início. Nossa. Em toda a praça de alimentação, a única loja que está desde o início chama BAP Sucos. E aí ele foi estendendo, né, que era suco, que foi criando sanduíches, saladas e tem pratos, né, pratos para almoço, porque o lojista vai sobrevivendo ali, né, vai aumentando o seu leque de produtos. Ela começou como sucos, começou no Goiânia, tem o conceito dos pit dog, né? Que são os trailers, né? Então, eu acho que é uma operação que faz falta, né? Principalmente nessa onda fitness, natureba, que tem esses... Eu vou muito... Meu filho descobriu, eu vou com frequência lá agora para a loja de sucos ali, de vitaminas Central. Eu gosto demais. Aqui em Brasília tem uma loja que ela é tradicional, né? Ela existe há 200 anos, não é shopping, mas... Eu tirei uma foto um dia desse lá, estava abarrotada de gente, entendeu? Você tem várias vitaminas diferentes, né? Umas bombas, né? Umas misturas lá e tudo mais, que eu acho fantástico, com sanduíche e tudo. Ou seja,
não tem nenhum segredo industrial por trás, não tem uma receita mágica. É um produto relevantíssimo, muito bom. Tá certo? Você pode comer você pode almoçar aquilo, você pode jantar aquilo, né? Você pode lanchar aquilo. Por que não tem isso em shopping? Tá certo? Agora, onde é o problema? O operador. Você tem que ter um bom operador, né? Um cara que domine a arte de fazer suco, né? E tem bom suco. Então, cabe perfeitamente. Agora, fazer direito. Não é botar qualquer suco de laranja, não sei o quê. Tem que ser os sucos, né? Eu acho que tem que ter muito valor agregado também. Eu falo assim, por exemplo, cara, vou fazer aqui um suco de beterraba com laranja, R$30. Pô, cara. Aí fica caro. Não, a pessoa pode pagar R$30 uma vitamina, por exemplo. Lá, pô, você vê que um negócio ali é muito. Um copão, você passa o dia, né? Você passa o dia. Pô, você vê, não fui lesado, né? Então tem isso. Às vezes o cara pensa assim. Não, eu vou cobrar caro porque estou em shopping. E aí se dá mal por isso. E o erro não foi do produto. O erro foi da estratégia, né? De como colocar esse produto. O cara fez uma pergunta aqui no canal que eu te confesso assim, com a minha ignorância. Não sei nem o que é isso, mas eu vou te fazer uma pergunta aqui. Diferença de mútuo e allowance e como aplicar em situações de construção de loja. Seguinte, o allowance é a luva negativa. Tá certo? O allowance vem de concordância, né? Então, o cara te pagar, né? Então, em vez do cara ali pagar 10 mil para entrar, você paga ele 10 mil para ele entrar. Então, às vezes é a marca que você quer muito, você dono do shopping, às vezes o operador é muito importante. Às vezes o operador é melhor do que a marca, né? Operadores, é loja do fulano, então a loja é boa, né? Em cidades menores isso tem muita relevância, né? Então o allowance é a luva negativa, eu digo isso assim para facilitar. O mútuo às vezes o lojista ele não tem grana para fazer a loja e o shopping empresta a ele, o mútuo vem de empréstimo, né? Então o shopping empresta para ele, tá certo? Vai pagar durante 5 anos, 3 anos, tá certo? E o cara confia que vai pagar com o resultado da loja, tá certo? Então tem caso, por exemplo, de uma grande loja de departamentos que diz assim, olha, eu não iria para o seu shopping, mas se você me prestar 1,5 milhão, que é o que eu vou gastar para eu montar, aí eu entro. Primeiro ele diz assim, se você me der 1,5 milhão, né? Então, é o allowance. Então, para aplicar isso, só se o cara tiver realmente uma marca que o shopping... a marca, o operador... Sabe o que aconteceu? Um shopping que eu sou sócio foi prejudicado, porque eu não vou dizer nem o local nem nada, mas um outro shopping novo aliciou alguns dos nossos lojistas, dizendo, eu quero que você saia daqui e vá para o meu shopping. O cara falou assim, não, mas aí aqui eu vou pagar 100 mil de multas. Não, eu pago a sua multa, né? O allowance, tá certo? Mas eu vou precisar de 500 mil para eu fazer a loja. Não, eu lhe empresto os 500 mil. Ou seja, ele vai tirando, existe em comercialização as objeções, né? Então, o segredo do comercial do lado de cá é ir tirando as objeções. Então, o pessoal foi tirando as objeções. A multa do shopping eu pago. O seu investimento para fazer a loja, eu empresto, tá certo? Que é o mútuo. Aí faz um contrato de mútuo, que é um contrato de empréstimo, tá certo? E o cara vai pagar ali de acordo com, né, o faturamento do shopping ou não, né? E aí, ele, com isso, ele possibilita que a pessoa que não iria para o shopping passe a ir. Quer ver o cara fala assim, eu gosto do seu shopping, eu não tenho dinheiro. Às vezes ele quer usar isso como desculpa, ele até tem. Ele quer usar como desculpa para não ir. Aí o shopping diz, não, eu dou o dinheiro. Eu lhe empresto o dinheiro. E aí o cara vai. O cara vai ou não vai. Ele diz, não, eu não gosto, não quero ir para o seu shopping. O cara vai ter que falar a verdade, né? Existe eu falo que tem alguns pontos de shopping que... Inclusive, tem até algumas lendas dentro de alguns shoppings aqui no Brasil que falam assim, pô, aquele ponto ele é o ponto da morte. Todo mundo que entra morre, não tem por onde. E algumas localizações realmente dentro do shopping são muito piores do que outros. Por exemplo, uma vez eu falei assim que, por exemplo, pontos na entrada são muito piores do que pontos em corredor e mall. Porque a pessoa está entrando, muitas vezes nem pensa em comprar ainda, e quando saiu já comprou. Nem olha ali. E realmente lado, né? Isso existe mesmo, essa questão de ter mesmo esses pontos, o ponto da morte, aquele ponto que não... Existe assim. Primeiro,
às vezes é um defeito de projeto. O ponto da morte é muito pesado. Eu falo assim, daí tem uma cabeça de burro enterrada aí, né? Existe isso também com pontos de rua, né? Que você abre e fecha, pô, nada dá certo aqui, mas às vezes é só uma coincidência de vários negócios errados colocados num ponto que não tem culpa, né? Então pode ter uma culpa do projeto. Então se você faz um projeto, por exemplo, você faz um 8, né? Que é um formato tradicional, o 8 você não tem lugar ruim, lugar bom, entendeu? Aí você faz um shopping, que é uma ponta, né? Que você anda na ponta, você não tem nada. Aí você volta antes de chegar lá, entendeu? Você não tem uma âncora lá no fundo, né? Eu fui agora num shopping Piracicaba, que são 5 corredores paralelos, que do começo você vê o fim assim, é quase, brincando, quase 1 quilômetro de distância, assim. Você fala assim, pô, eu vou andar, depois de andar um tempão, vou andar tudo isso, eu vou embora, entendeu? Então, tem muito da questão do projeto mesmo, se o projeto não foi feliz de definir, às vezes você pega um arquiteto que não tem experiência em shopping, com um empreendedor que não tem experiência em shopping, a tendência a dar errado é muito grande, certo? Por isso que uma das pesquisas que o lojista tem que fazer é, peraí, quem está fazendo esse shopping sabe fazer shopping? Né? Quem é que está fazendo esse shopping? Tá certo? É um cara que, né, ganhou dinheiro aí vendendo boi e agora quer fazer shopping, entendeu? Então, tem que ter cuidado. E contratou alguma consultoria, aí eu vendendo meu peixe aqui, né? Contratou alguma consultoria que já fez vários shopping, porque senão, quem é o arquiteto? Já fez shopping, tá certo? Então, às vezes tem, de fato, um erro de projeto, uma loja mal posicionada. Às vezes, a posição não é adequada para aquele segmento. Por exemplo, você falou, a loja da entrada. Para a farmácia, é fantástico, tá certo? Por exemplo, é melhor a farmácia... Dependendo do shopping, ele ainda pega o público externo. É melhor a farmácia estar na entrada do que estar lá no meio, tá certo? Outro, por exemplo, uma loja uma loja de joalheria, lá no passado era bom, agora passou a ser ruim, porque passou a ser perigoso, tá certo? Então, às vezes, o próprio shopping acha que aquele ponto é bom e não é. Tá certo? E às vezes é só uma má coincidência, né? Você pegou vários operadores ruins. Você vê, eu cito muito um caso, uma loja em Montes Claros, de um drive-thru do McDonald's, ó, nada mais, nada menos que um McDonald's, tá certo? A gente batalhou um tempão para levar a loja para um shopping lá, o Montes Claros Shopping Center, que a gente administrava na época. E o McDonald's bateu o pé que queria a loja no drive, e a gente queria dentro do shopping, eles bateram o pé e ficou no drive. Nunca deu certo, né? 2 anos, eles fizeram a loja, a gente só entregou o terreno. 2 anos eles fecharam, deixaram a loja para o shopping ganhou uma loja, né? E depois nós alugamos para a Casa da Esfirra, que é uma operação de Indaiatuba, muito boa, que fez o maior sucesso. Quer dizer, um ponto que podia ser um ponto ruim. Não, foi o McDonald's, né? Opa, McDonald's errado. E anos depois o McDonald's voltou para dentro do shopping, certo? E a Casa das Esfirra foi muito bem. Ou seja, às vezes é só uma sequência ruim de operadores ruins, certo? Ou o time, né? O momento, alguma coisa assim. Você acha que, uma pergunta que mandaram, você acha que mercado autônomo, que ano passado explodiu esse negócio de mercado autônomo, né? Aquele que você pega as coisas lá, paga e vai embora. Dentro de shopping isso funciona? Eu até sou sócio de assim, lá existe uma operação que é uma startup lá em Porto Alegre, chama Quadrado Express, que levou com a enchente, né? Várias lojas ficaram com problema. Mas elas são colocadas em grandes condomínios de prédios. Mas dentro de shopping nunca vi. Eu diria que alguns shoppings, por exemplo, em São Paulo... É uma febre, né? Alguns shoppings em São Paulo pode dar certo. Por exemplo, no Conjunto Nacional tem uma loja do... Mas o custo ali é muito alto no shopping desse. Mas se você pega... O seguinte, o custo metro quadrado é alto, mas você pega... É uma loja pequena, tá certo? É uma loja de 60 metros quadrados, né? 40, 60 metros quadrados no máximo, tá certo? Então, o ticket médio é alto, né? Porque os produtos são mais caros, o cara está vendendo ali conveniência,
Antes de tudo, não está vendendo o produto, né? Está vendendo comida. O cara. Então você chega em São Paulo, tá certo? 8 horas da noite, você vai para o hotel, aí você quer ir comer alguma coisa, mas você não quer ir num restaurante, né? Aí você quer. Eu mesmo passei por isso. Eu estava em São Paulo recente e tomei banho e tal, e saí, eu estava ali No hotel tem. Não, nesse que eu estava, era um Airbnb, né, aqueles compactos que hoje tem, não tinha. Não, eu tava precisando comer uma massa. Eu saí ali andando perto da Rebouças, aí foi dando uma preguiça, eu passei em frente de Pão de Açúcar. Sabe uma coisa? Eu vou entrar aqui, aí comprei lá uns baguetes lá, um queijo, um suco, voltei, até tirei foto e mandei para minha esposa, ó, minha janta, né? É a conveniência, tá certo? Então, se o shopping for bem posicionado em termos de uma grande densidade ao redor, tá certo? Ou de moradores, ou de população flutuante, como São Paulo tem, né? Muita gente ali viajando e tudo, pode fazer sentido. Agora, uma lojinha no meio do corredor, no terceiro pavimento, não vai rolar. Agora, se tiver um acesso para dentro e para fora do shopping, que possa funcionar 24 horas, por exemplo, eu acho que pode ser uma loja no estacionamento, tá certo? Igual eu falei da loja de tinta, eu pode ter lá um container, né? Um container no estacionamento, vamos botar aqui o Boulevard, por exemplo, tá certo? Que tem um estacionamento de rua, né? Por exemplo, podia ter ali uma loja desse tipo aí, a pessoa fosse lá de madrugada, pô, devo estar comendo uma pizza, né? E lá tem lá uma pizza congelada, eu chego e esquento no micro-ondas, né? Faço um sanduíche. Eu não vejo, assim, de novo, tem que estudar direitinho, né? O mercado ali na região, a relação dos custos e ver se a conta fecha, né? Tem a questão de furto, né? A questão do furto, o CEO, por exemplo, dessa Quadrada Express, que eu comprei lá umas cotas, lá em Porto Alegre, falou muito sobre isso, sobre furto. E isso dentro de condomínio. Então eles tinham 16% de perda. Foram acompanhar com as câmeras, era tudo da mesma família, todos os ladrões, era o pai, a mãe, o filho, todos roubavam, tá certo? E aí vai para cima, é justiça, BO e tudo mais, né? Mas existe um controle, e tem muita câmera, então dá para saber quem roubou, tá certo? Então, tem lá né? Você baixa pelo aplicativo pelo celular. Sim, mas aí dentro né? de um condomínio, mas dentro de um shopping, tem um monte de gente que nunca aí de novo. Aí tem isso aí, né? Então tem que ter os cuidados, mas conceitualmente eu não vejo problema, não. Letícia Galvão perguntou o que está acontecendo com os shoppings. Muitas lojas fechando e aluguéis continuam altos. Você consegue ver isso mesmo? Parte da resposta está lá naquele meu texto lá que eu indico. Eu vou botar o link procure lá no LinkedIn, a relevância das marcas precede a relevância do shopping, entendeu? Então, os shoppings estão passando por esse reencontro, né? Como trabalhar com o digital, tá certo? E nesse reencontro, muitas marcas vão ficar pelo meio do caminho e eu não diria que os shoppings vão ficar no meio do caminho, muitos shoppings vão sofrer, né? Até achar um caminho, mas eles vão encontrar um caminho. Primeira parte da resposta é essa aí. A segunda parte da resposta é o seguinte, uma frase que eu criei, que eu uso muito, os shoppings ficaram caros de fazer e caros de manter, né? Então, como quem paga a conta é a venda do lojista, e essa venda ela está sendo pressionada por vários motivos, tá certo? Pelo online, tá certo? E pelo o crescimento da concorrência. Eu digo muito que o bolo aumentou, mas tem mais gente para comer bolo, né? Para comer esse bolo. Então as fatias estão menores. Tá certo? Hoje uma loja não vende tanto quanto vendia antes, tá certo? Porque às vezes a própria rede, se você faz uma loja, uma franquia, tem uma loja na cidade, na loja de rua, e aí inaugura um shopping, aí vem uma segunda loja. Pode ser que, vamos supor que essa loja vendia 100, a outra loja, né, vai vender 80 e essa loja antiga passa a vender 80, porque perde venda. No geral, a marca ganha, vende 160. Mas se for o mesmo franqueado, ele não nota a perda.
Mas se for um franqueado diferente, esse primeiro franqueado que não pegou a segunda loja vai se sentir prejudicado, entendeu? Então, tem muitos motivos pelos quais uma loja passa a vender menos. Às vezes, o bairro onde ela está, o centro entrou em decadência, aquela rua, né, teve vários problemas e tal. Às vezes, a marca está com problema, o operador está com problema, o produto está com problema, tá certo? Então, botar a culpa no shopping é muito fácil. Como botar a culpa no governo, né? É uma culpa genérica, né? Tem que investigar. Então, os shoppings têm esses desafios do online, que as marcas, né, têm esse desafio primeiro do que o shopping, entendeu? Existe, de fato, os shoppings ficaram caros de fazer. Por que é caro de fazer? Porque antes você fazia um shopping, era um galpão. Basicamente era um galpão com várias lojinhas, o mais simples. E aí hoje você sofistica, você faz um painel de entrada, um pórtico, né, uma coisa bonita, um corredor mais largo. Cada metro, 1 metro que você decide, por exemplo, o corredor, em vez de 5, vai ser 6 metros, é 1 metro a mais em todos os corredores. Isso custa dinheiro e não vai gerar retorno, tá certo? Então aí, como o shopping vai ficar mais caro de fazer, o empreendedor tem que impor ao lojista um aluguel que dê o retorno dele. Então ao ficar caro de fazer, sai mais caro para o lojista. E ficou caro de manter. Caro de manter por 2 motivos. Primeiro, pela própria sofisticação do atendimento, os clientes passaram a ter uma exigência maior, e daí isso puxa mais caro. Então, o banheiro hoje é muito mais caro de manter do que no passado, tá certo? E os serviços encareceram muito. Então, você pega hoje a limpeza, a segurança. Um problema típico do Brasil, eu sempre comparo isso. Eu fui uma época num shopping em Rimini, na Itália, na Emília-Romagna, na área central da Itália. Depois de 2 horas, eu vi um segurança. Esse shopping era mais ou menos do tamanho do Flamboyant, lá de Goiânia, e eu fui investigar, o Flamboyant tinha 270 homens. Um exército, assim, maior que muitas forças policiais de muitas cidades, entendeu? Botam os 3 turnos e tal. Então, é um problema nosso, do Brasil, a falta de segurança nos shoppings, nas ruas e tudo. Então, hoje, o aparato de segurança custa muito caro. E isso recai sobre os lojistas. Tá? Então, se nós fôssemos uma sociedade mais segura, né, que exigisse menos segurança, e aí o shopping faz o que podem. Né? Porque um posto de um homem de segurança custa 4, 5, 6 mil reais. Tá certo? Não é barato um posto só de segurança. Então, o shopping tenta otimizar ao máximo, põe 1 por piso, 2 por piso, 1 perto da entrada, não sei o quê. De primeiro era um tabu não podia ter segurança armado em shopping. Passou a ter. E segurança armada custa muito mais caro que o segurança desarmado, tá certo? Então, a nossa sociedade criou coisas que custam mais caro para todo mundo, tá certo? Então, como o shopping ficou mais caro de fazer e caro de manter, a margem do lojista ficou mais apertada, tá certo? E aí, às vezes, a margem chega no limite que o cara não sobrevive. Jesus Oni perguntou, existe possibilidade de isenção no aluguel por acreditarem na minha loja? Faz sentido isso? Tipo, o cara vai te dar isenção porque sua marca é muito boa? Não é completamente absurdo, não. Há casos, mas são raríssimos, tá certo? Raríssimos. Precisa muito, o shopping está precisando muito naquele momento daquela operação, ou daquele operador, que às vezes, como eu falei, às vezes o operador é melhor do que a marca, né, numa cidade, por exemplo, faz diferença. A loja do Otávio, então é boa, tá certo? Então, às vezes o shopping precisa tanto daquele mix, daquele produto. Por exemplo, a gente convive às vezes com o que chama buraco de mix. Mas a isenção que ele fala aqui, talvez esteja perguntando, você vai ficar lá de graça. Não, pro resto da vida, não. Pode até ganhar alguma coisa, né, mano? O cara põe o shopping para quê? Para render aluguel. Ele não dá certo, ele não é uma instituição de caridade, tá certo? Ele pode fazer uma aposta, acreditar, durante 6 meses você vai pagar 0, vai pagar metade, tá certo? Mas qualquer benefício é temporário para o shopping medir
como você se comporta e, a partir daí, estabelecer bases mais definitivas, tá certo? Mas nada permanente, só se for assim. Você pode dar, por exemplo, uma ONG que atende criancinha e quer ter um quiosque para vender lá crochê. Aí o shopping dá de graça, porque, tá certo? Mas são casos subpontuais. Mas é uma relação capitalista. O dono do shopping é um capitalista que quer obter renda e o lojista também é um capitalista que quer obter renda. Então é um jogo de duas forças capitalistas ali que as duas têm que ganhar dentro do possível, né? Bom, o Fernando Russo fez uma pergunta aqui que é curiosa. Ele falou, quando tem o sorteio dos carros em datas comemorativas, quem é que dá os carros? É o seguinte, existe entre as contas que o lojista paga basicamente 3 contas no dia a dia. Paga o aluguel, que vai para o bolso do empreendedor, né? Paga o condomínio, né? Que é ressarcimento de despesas, né? É o papel higiênico do banheiro, tá certo? E paga o fundo de promoção. O fundo de promoção é um fundo para promover o shopping. Então, todos os gastos, publicidade, sorteio, decoração de Natal, sai do fundo de promoção. Quem paga o fundo de promoção? O lojista paga, alguns shoppings é definido com uma tabela, outros é definido por um valor por metro quadrado, outros definem um percentual do aluguel, por exemplo, 10% do aluguel é o fundo de promoção. E o empreendedor também paga, tá certo? Porque como o fundo de promoção, o objetivo é promover o shopping para que ele venda, e quanto mais venda, mais o lojista vai ganhar, mas mais o empreendedor também ganha, porque por conta do aluguel percentual, então o empreendedor também contribui. Normalmente, vai de 10% a 20% do que é arrecadado. Então, arrecadou 100 de fundo de promoção, o empreendedor paga 10, paga 15, paga 20, tá certo? E reforça aquilo ali. Aí, o gerente de marketing, né? Ele gere esse recurso. Ele não se confunde com o condomínio. Você não paga conta de energia com isso, não paga limpeza. Só paga publicidade, decoração de Natal, paga sorteio, tá certo? Então, ele faz o planejamento dele, com base, ele espera no que ele vai receber ao longo do ano. E aí, às vezes, o dinheiro sobra, mas já está guardado. Por exemplo, a decoração de Natal, às vezes, é comprada em maio, ou em março, em fevereiro. Porque se deixar para comprar em agosto, não tem mais. As empresas de Natal entregam, montam em novembro, em dezembro elas tiram férias coletivas, tá certo? A Nobel, a Cipolate, né? A Noel, né? Acho que é Noel, acho que é Noel. A Cipolate, essas lojas essas empresas de decoração de Natal. Então, o gestor de marketing, ele faz o planejamento financeiro dele, né? E vai, não, eu vou usar. Quais são as grandes datas? Natal é primeiro, mães é segundo, depois é criança, depois é namorados, depois é pai. Os pais ficam por último, tá certo? Mas ainda tem o 13º também, né? Sim, não, mas o 13º é por aluguel. Assim, em alguns shoppings também cobra o 13º de fundo de promoção, tá certo? Então, ele junta tudo isso e distribui isso nas campanhas. Às vezes, o gestor de marketing, junto com a diretoria da associação, então, decidem dar um carro. Nós vamos dar um carro, vamos dar uma viagem. Ou vamos dar um vale-compras. Aí olha, isso vai custar 100 mil. Aí ele olha para o caixa dele e diz, olha, a gente vai ter só 50 mil. Aí às vezes ele passa a sacolinha, pede uma contribuição extra do lojista, às vezes também o empreendedor fala, não, eu dou o carro. E às vezes a própria empresa também pode ter interesse de entrar e pode, aí vem a obrigação do gestor do marketing dar os pulos dele, ou seja, fazer do limão a limonada. Não, eu vou procurar ganhar esse carro. Aí ele vai no concessionário, eu vou deixar você expor lá durante um ano, mas você me dá um carro. É um carrozinho cima, né? Ou então eu pago a metade. Então tem várias formas de viabilizar, mas conceitualmente sai do fundo de promoção. Muitas vezes, no primeiro ano, no segundo ano, muitas vezes o empreendedor dá mais do que o normal. Ele dá o carro. Nós fizemos, às vezes, um empreendedor, um shopping tem vários empreendedores, e um
trabalho com um produto específico. Né? Não, eu dou o meu produto para ser sorteado, entendeu? Então, tem diversas formas aí de viabilizar. Bom, a Maraíse Silva, ela perguntou assim, existe possibilidade de eu reaver o valor de taxa de mídia? Eu paguei na entrada, quando entrei no shopping, e não usei nada. Acho que é impossível isso. É possível. Se tiver um contrato, sim. Se não tiver, só se o shopping quiser. Romildo Pereira, você considera que essa é a pior fase de franquias dentro de shoppings? Sempre pode piorar. Né? Porque o mercado é muito, muito dinâmico, né? E tem, assim, tem franquias e franquias. Tem franquias aí que, pelo amor... Eu já fui muita feira de franquias, tá certo? Tem muita franquia aí que, tá certo? Que você olha assim, como é que... Né? O meu filho, o Bernardo, hoje tem 18 anos, mas desde que ele tinha 12, eu ando muito com ele em shopping, ele me vê muito falar, me ouve muito falar, e às vezes ele vê um quiosquinho assim, numa franquia nova no shopping, ele fala assim, pai, não dura nem 6 meses, né? Quer dizer, ele já tem essa percepção. Às vezes é uma desconexão do produto com o tipo do shopping. Claro que isso aqui não vai vender. Quer ver um produto que eu fico impressionado? Pipoca gourmet. Como é que existe pipoca gourmet? Entendeu? E tem franquia disso. Tá certo? Tem franquia disso. Então, assim, não é culpa do shopping, não é culpa do mercado de franquias, é culpa de uma determinada marca. E alguns incautos caem, tá certo? E aí termina prejudicando tudo, né? DCG Seleção, ele perguntou, se faturar muito, tem que pagar mais para o shopping? Tem. Tomara que fature muito. Eu falo muito assim, o grande aluguel, o verdadeiro aluguel do shopping é o percentual. Então, voltando, a venda do lojista é uma pizza. Se eu defino que 10% dessa pizza tá bom para mim, tá certo? Os 90% eu me viro. Se eu dobrar a pizza do tamanho, vai ser os mesmos 10%. Não importa quanto vai dar isso em reais. Importa que eu continuo com 90%. Então, não é para ter problema. O lojista não é para sofrer. Se ele vender mais, tem que pagar mais, tá certo? Eu pagava 5 mil, eu vendi o dobro e paguei 10 mil. Pô, mas você vendeu o dobro. Agora, o grande problema é quando o aluguel mínimo é estabelecido muito alto e aí você passa uma crise de venda e esse aluguel mínimo, em vez de comprometer 10% da sua venda, compromete 20%, compromete 30%, aí você tem problema. Mas se você passou do ponto de equilíbrio e os dois estão ganhando, tem que comemorar. Em vez de reclamar, tem que comemorar. A Jean Marques Oliveira. Aconselha algum segmento para shopping? Todo segmento pode ser bom e pode ser ruim. Eu sinto muito isso. Esse negócio de conselho é muito complicado, é muita variável. Você vê assim, tem algo mais batido que café? Café existe desde a antiguidade, você toma café, você tem aqueles botequinhos que você toma café em pé. Aí vem uma Starbucks e reinventa o conceito do café, que vende a experiência. Então, tudo pode ser recriado. Em Fortaleza, tem uma operação chamada Picolés Pardal, tá certo? Que é uma senhorinha lá que é danada que só. Outra coisa, tem coisa mais batida que picolé, que você, principalmente em cidade de praia, como é Fortaleza, você tem aqueles senhorzinho que há anos tem lá um carrinho que faz em casa, a mulher dele faz o picolé e tal. E aí vem o biscoito, o picolé Pardal, criou uma marca, tá certo? Ficou desejado, né? Uma marca desejada. Se é picolé Pardal, você sabe que a qualidade, tem, por exemplo, no Ceará é muito comum picolé de castanha, picolé de tapioca, né? Que mais, eu já comi que é muito Pardal. gostoso. Exatamente. Então, é um segmento que alguém pode dizer assim, não tem espaço. Mas tem espaço. Às vezes a pessoa cria o espaço, né? Às vezes, de novo, citar meu sócio, o Geraldo, fala assim, às vezes o espaço tem que ser conseguido a cotovelada, né? Vem uma pessoa, reinventa, remodela um negócio que já é batido, entre aspas, e ele se destaca. Numa análise fria, alguém poderia dizer assim, não entra não, café, já tem de café demais. Picolé, já tem picolé demais, entendeu? Quem sabe um dia não reinventa as paletas mexicanas aí, alguém dá uma sacada aí. Exatamente, né?
Kleber Bonfá perguntou o que você acha dessa crescente de galerias comerciais em hipermercados? Isso não é de agora. Na verdade, o Carrefour já tem isso há mais de 20 anos, tá certo? A gente mesmo trabalhou aqui com o Extra, o antigo Extra, aqui no CIA, nós que comercializamos a galeria de lá. Tá certo? Lembra que eu falei com você que a âncora pode dar problema nas satélites? Então, se essas satélites forem complementares, tá certo? Ao que tem dentro do supermercado, tá certo? Eu acho que os dois saem ganhando, entendeu? Então, tudo é você acertar o mix. Eu acho muito bom, porque o supermercado já é um destino, tá certo? E na hora que ele está saindo, ele vê lá um filtro, né? Muito comum, né? Loja de filtro, loja de passagem de tudo, né? De viagem, tudo, uma CVC, concerto de óculos, por que não? Gol Souza, ele pergunta, shopping é só para marca grande? É muito custo? Como é que os pequenos fazem para entrar? Eu diria que não é para marca grande, é para marca eficiente. Eu disse mais, assim, marca que o cara conhece o que ele está trabalhando. É eficiente. Ou seja, o cara, existe um ditado português, quem não tem competência não se estabelece, né? Então, o cara tem que se garantir, né? Cada vez mais, né? Como eu falo muito, antes ele competia com outra loja no shopping, ou a loja na rua, ou uma loja no centro. Hoje ele compete com a Shopee, né? E com a Temo, com a Shai. Como é que ele vai fazer isso? Ele tem que ter uma coisa que só ele tem. Ou ele vende conveniência, ou ele vende atendimento, ou ele vende qualidade, tá certo? Então, se ele se garantir, ele pode dar certo na rua, ele pode dar certo Eu digo que o shopping ele não piora consideravelmente uma loja, ou piora consideravelmente. Ele agrega algumas coisas, às vezes para bem, às vezes para mal. Por exemplo, o shopping oferece para o cara mais horas de funcionamento, né? Porque ele está na rua, tem que fechar às vezes sábado, meio-dia, não abre de domingo, né? 8 horas ele está fechado. No shopping ele tem mais horas aberto, então ele tem mais potencialmente mais venda. Primeiro ponto. Segundo, o shopping canaliza um fluxo, né? Pontualmente, às vezes que no centro esse público às vezes na dimensão ele é maior, mas como tem muitas ruas, ele se dispersa, né? Aqui o Brasília é um centro diferente, né? Não é um centro de cidade convencional, mas é comum a todos os centros. Então o shopping ele canaliza um público considerável que já vai numa intenção de compra, normalmente, não está batendo perna por bater, né? Então aumenta o potencial de venda. Então o shopping ele tende a agregar agora. Se está mal dimensionado, né, a relação custo, né, custo versus venda, aí a tendência é dar errado. Pode ser qualquer marca. Esse aqui a gente até comentou essa pergunta aqui já um pouquinho, mas só para reforçar, o Guilherme Mesquita ele pergunta qual é o percentual do faturamento pode ser o boleto total de um shopping com tudo, energia, água... A gente chama CTO, mas aí sim, tem que separar o que é CTO para o shopping, tá certo? E o CTO de coisas que não são do shopping. Por exemplo, a água que o cara, né? Supondo que o cara tem água, né? Como a de alimentação, por exemplo, né? Não tem a ver com o shopping em si. É a operação dele. Ele pode gastar mais água ou menos água. Põe energia. O cara pode ter uma vitrine bonita. Hoje tem lâmpada fria, mas no passado o cara colocava os HQI de 150 watts, que ele custa uma fortuna de energia, entendeu? É culpa do shopping? Não é culpa do shopping. Às vezes é um consultor do cara lá e põe aqui 4 HQI. Então é o seguinte, cada segmento tem uma faixa aceitável. Você fala assim, 10% é muito ou é pouco? Isso depende. Se for para o supermercado, é muito. O supermercado não aguenta mais do que 1,5%. Loja de eletrônico, 0,5%, 1%. Uma loja americana, 3%, 4%, entendeu? Já uma loja de alimentação não franquia, ele aceita 15%, 18%. Se for franquia, pode ir para 12%. Então, é de segmento para segmento, tá certo? E se vê se o cara é franquia ou não é franquia. Então, você pega 2 lojas igualzinhas, vende roupa feminina, 30 metros quadrados, uma do lado da outra. Não é esquina, não é nada. Certo? Uma é franquia,
tá certo? O cara põe um gerente, tem que pagar 5 mil pro gerente, tá. A outra não é franquia, o dono toma de conta. Você tem uma natureza de custos aí clara, tá certo? Que isso põe toda a relação abaixo, tá certo? Uma pode assumir, por exemplo, 20% de custo de ocupação, outra só pode ser 15% ou 12%, porque ela paga também para a franquia, os royalties, FPP, né? Tem também. Então, de novo, tem que olhar a capacidade de venda e qual pedaço da pizza que está confortável para você. Maravilhoso isso daí. Wilson Júnior. O modelo de locação de shopping está ultrapassado? Reflete a realidade atual? A gente falou muito sobre isso. Eu sonho com um dia que seja possível os aluguéis serem todos percentuais. Não ter aluguel mínimo. Mas seria ótimo, né? Mas é uma utopia, porque seria exigir muito que o empreendedor assumisse 100% do risco. Então, eu falo assim, para o lojista, ele pôr 500 mil, né, na sua loja, 1 milhão, né, pode dar tudo errado, né? Sim, mas o cara botou, às vezes, 100 milhões no shopping. Tem shopping que custa 500 milhões, 300 milhões. E aí? Ele vai confiar, botar tudo no variável? Então, é um risco muito grande, né? Às vezes ele pede financiamento de longo prazo, aí ele põe tudo dele em garantia, casa, né? E tudo em garantia. Então, o mínimo é para ele ter o mínimo de previsibilidade, tá certo? Mas o ideal é que ele almeje o aluguel percentual, onde se todo mundo vender bem, né, o cara fica satisfeito, porque o pedaço da pizza continua igual, percentualmente, entendeu? E o shopping também fica bem. Então, como utopia, tudo viraria aluguel percentual, mas é utopia, né? Então, o modelo é clássico, não vai mudar. O que pode ter pontualmente alguma parceria, né? Parceria. Por exemplo, eu fiz uma operação heterodoxa, bem diferente, com um lojista em Fortaleza, um lojista de eletro, que a gente queria muito ele. E ele não queria ir. E eu tinha um valor de aluguel, um valor de condomínio. O valor de aluguel eu podia isentar, né? Ou fazer simbólico. Mas um condomínio eu não podia isentar, tá certo? Então foi o que nós fizemos. Ele se comprometeu a colocar o nome do shopping, né? Todas as mídias, que ele gastava muito com mídia, comprovar isso para o shopping. Aí eu fiz uma parceria entre o condomínio e o fundo de promoção, tá certo? O condomínio, então ele pagava, por exemplo, 1.000 por mês de condomínio, aí eu pegava e passava 1.000 do condomínio para o fundo de promoção, e o fundo de promoção ressarcia a ele os 1.000 que ele gastava nas peças publicitárias que ele citava o shopping. Então, ele pagava, mas recebia, né? Pagava, mas recebia. Então, assim, isso aí é raríssimo de acontecer, uma operação assim, bem heterodoxa, bem diferente, e tem que ser assim, né, um operador escolhido a dedo em função da fase que o shopping está passando. Então, o modelo de negócio é de locação, tá certo? Não é? Agora, é uma locação diferenciada, tá certo? Mas é locação, não pode fugir disso. Juliana Cavalcante, ela fala, vale a pena eu ter várias lojas em vários shoppings da mesma cidade ou melhor focar tudo no online? Essa foi ótima. E a pergunta de $1 milhão, essa aí, né? Essa daí tem que cobrar, né? Não, e outra coisa, depende do shopping, depende da cidade, variável, depende, né, das marcas, certo? Então, por exemplo, eu estou estudando agora um shopping numa cidade de 350 mil habitantes, que já tem 2 shoppings, né? A princípio não caberia um terceiro, mas a gente foi procurado por um cliente que quer fazer um terceiro shopping. Mas, gente, eu fui olhar, né, o traçado urbano da cidade, faz sentido, porque essa ponta da cidade ela está desguarnecida. O cara tem que cruzar a cidade para ir para o outro shopping, entendeu? O shopping melhor está justamente no extremo. O shopping do meio é um shopping fraquinho e vai continuar fraquinho, né? Não tem nem para onde crescer, o dono é complicado e tal. Então, faz sentido. Então, depende muito de cidade para cidade. Agora, tem cidades que já está over em shopping, né? Existe o conceito das áreas de influência, né? Que nos Estados Unidos, né? Vai ver o pessoal com os Estados Unidos tem muito shopping fechado.
Mas lá, o cara que põe um shopping, ele não está nem aí para respeitar a área de influência. Ele diz, não, meu shopping é melhor do que o seu, e o meu vai quebrar o seu. Tá certo? No Brasil, tem ainda esse escrúpulo. Peraí, tem espaço para eu entrar? Se não tem, eu não vou entrar. Tá certo? Então, existe um certo respeito, né, disso aí. Então, a depender, né, de onde, qual seja a cidade e a marca, né, o que é que essa marca vende? É uma marca que vende conveniência, uma marca, né? Então, o que é que o shopping ajuda para essa marca, para ela ajudar ela a vender online? Depende de muitos fatores, tá certo? André Camacho fez uma pergunta aqui o que é pior? Contrato de franquia ou de shopping? Eu nem vou responder essa aí, porque senão Tem vou meter franquia o que, pau nos dois. mas tem franquia que é pior Vou que meter o shopping e pau tem nos shopping dois. que é pior que franquia. Então, Nossa, essa é terrível. né? Tem franquia aí que é picaretagem pura, tá? Então, difícil. Led do Bru, os aluguéis de shoppings precisam baixar para se adaptarem à nova realidade. Isso aqui a gente já falou demais. Eu queria só complementar outra pergunta. Desconfiem de modelos assim, porque shopping é bom, porque shopping é ruim. Não tem isso. Porque franquia é bom, porque franquia é ruim. Não tem isso. Cada caso tem que ser muito estudado. Tanto o shopping, pode ser um shopping do maior operador de shopping do Brasil, mas os bons também erram. O cara pode lançar um shopping novo e dar errado. Um cara que já fez 10 shopping na vida. Eu posso fazer. Eu posso errar o meu futuro shopping, tá certo? Então, você tem que entrar o mais seguro possível. Contrate uma consultoria, pague 10, 20 mil, mas não ponha 500 mil no negócio e se arrependa depois. Entendeu? Seja cético, né? Desconfio daquilo. Faturamento é 500, mas se for 200, se for 300, faça a conta no pessimismo. Se no pessimismo for bom, tá certo? A surpresa deve ser positiva. Agora, se a franquia ou a loja no shopping, ela só se vai dar certo no topo do faturamento, tem uma coisa errada. Essa é o Drone Tech. Ele perguntou aqui, fala, se você souber de alguma coisa, sobre o desastre que foi os pit stops da escola. Tive um desprazer de ter um. Eu não lembro dessa marca. Será que era aquele da Brahma? Não, né? Tinha o Chopp Brahma, mas aí o Chopp Brahma entrou na questão da estratégia da Brahma, né? Houve problemas com franqueados, tá? Enfim. Mas era uma operação boa. Mas essa coisa da bebida alcoólica no shopping, acho que não colou muito, não, né? Mas até hoje. O negócio era o seguinte: a mulher vem passear e o cara senta lá para ficar tomando. Tudo a questão do. O brasileiro estraga tudo, né? Conceitualmente, existe ainda. Tem loja que vende, por exemplo, tem shopping, já vi, quiosque de vender cachaça. Cachaça, tem uma no shopping Ibirapuera, que tem lá umas cachaças de R$ 400 o litro, entendeu? Tem de drink já. Entendeu? Então, atende de cerveja artesanais. O problema é que o público... Mas o negócio que sim, eu via que era muito assim, era criar um boteco dentro do shopping. Aí vem. No meio do shopping. Aí no meio do shopping, aí tem uns que botou música ao vivo, aí com aquela chapa de batata frita, entendeu? Com carne de sol, batata frita. Então, assim, se você conseguir fazer de uma maneira controlada, entendeu? Mas o brasileiro enfia o pé na jaca, fácil, né? Então é complicado mesmo. Mas não tem nenhum problema em questão financeira, não. É questão do comportamento mesmo. Que é o Fê Hellinking. Ele pergunta, depois de tudo, shopping compensa ou não? Compensa para quem, né? O shopping compensa. Pode compensar. Você vê que é um mercado que está uma indústria fortíssima, né? Quer dizer, tanto de faturamento quanto de empregos e de emprego dentro do shopping, emprego dos lojistas e tudo mais, tá certo? É claro que dentro do universo de lojistas do shopping tem gente, são três subconjuntos. Os que ganham dinheiro, os que empatam e os que perdem. Você lembra? Tá certo? Percentual. Tem um percentual aí e às vezes o cara perde um tempo, ganha no outro, empata no tempo e ganha e perde no outro. Depende muito do momento. Mas pode compensar sim. Pode compensar sim. Hoje foi uma aula. A gente ia cobrar para isso aí, cara, porque eu vou te falar. Muita coisa aí. Informação aí para todo mundo. E é bom que a pessoa veja e reveja, né? Porque tem muitas coisas que pode passar batido, né? Mas foi maravilhoso. Muito bom e
Queria te agradecer, Bernardo, mais uma vez aqui. Tô às ordens aí, né? Presente. Eu acho que eu vou te falar, ainda ficaram algumas perguntinhas aqui ainda, Pode marcar aí a mas que terceira. é só abrir caixinha lá, vem 200 mil perguntas. Pode marcar aí a próxima. O segmento é fantástico. O segmento ele veio como um. No Brasil, a gente errou na urbanização, né? A gente não oferece conforto, segurança, comodidade para pessoas circulares nas ruas. Então, o shopping não é um problema, o shopping é uma solução, né? Não, não precisaria existir shopping se a gente tivesse as ruas perfeitas, lindas, seguras, arrumadas, limpas, tá certo? Aí eu falo assim, muito assim, a síndrome do gato morto, né? Então você tem uma loja na rua, um dia amanhece um gato morto na sua calçada. Quem vai tirar o gato morto? Entendeu? Então, no shopping, o gato morto não aparece, se aparecer, rapidamente alguém tira. Tá certo? Então, é uma comodidade para o lojista, é uma comodidade para o cliente, e comodidade custa. Né? Não tem almoço grátis, né? Alguém tem que pagar essa estrutura. Você quer ir para o shopping num dia calorento por conta do ar-condicionado. Quem paga o ar-condicionado? Né? É custo, né? É Bom, Bernardo, isso. queria te agradecer mais À uma vez estar vontade, cara. aqui. Vamos marcar de novo outro, porque obviamente vão surgir mais 2.000 perguntas. Sempre às ordens. Eu estando aqui em Brasília, a gente reserva a tarde aí, a gente. Você vê que não tem script porque é tudo da nossa experiência, da nossa, não é do que a Aí o gente assunto vai viveu. correndo. Naturalmente vai saindo. Um dia Bom, eu quero trazer aqui para você entrevistar o Geraldo Rocha, meu sócio em pode trazer, Goiânia. já tá Ele convidado. é fantástico, Quando tiver assim. oportunidade, você me fala que a E gente ele não vai. é prolixo igual a mim, ele é Não, você não é objetivo. prolixo, não. De maneira alguma. Ele acerta, ele vai assim, no alvo, né? Ele é muito bom, o Geraldo é muito bom. Meu sócio, meu irmão, né? Tá bom? Tá, ok. E eu queria agradecer para os apoiadores do podcast. Mais uma vez eu peço para quem quiser apoiar o podcast, é só mandar uma mensagenzinha aqui, vai estar aqui no balãozinho. E queria agradecer a Displaylist Pro, que está sempre aí com a gente, e a Winner, né, que também apoia aqui com a estrutura do podcast, com o apoio aí de todo mundo que trabalha aqui para a gente poder ter, né, esse podcast. E eu agradeço a todo mundo, muito obrigado. E não se esqueça, se é franquia, tem que ser de fato.